acompanham nas redes sociais, caso pelo Instagram, sejam bem-vindos. A gente sempre inicia pedindo para colocar o celular no silencioso, o silêncio é uma prece, e também estamos recebendo doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na nossa recepção. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção para confirmar a continuidade do tratamento. E para quem tem interesse, temos estudos permanentes online e presenciais. Os estudos presenciais iniciaram agora em agosto, no primeiro sábado de agosto, já é uma novidade aqui para nós. E quem se interessar a fazer sua inscrição pode ser online ou aqui na recepção também, aqui mesmo no Sheila. O estudo aos sábados a partir das 17 horas e temos mais informações na recepção. O atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 16h30 com agendamento também na recepção. E hoje a gente tem um aviso especial, que é o café fraterno, o café com afeto, que é hoje logo após a palestra. A renda vai ser utilizada para a sustentabilidade da nossa casa. E também estamos em plena campanha da caridade em ação, o amor em movimento. Estamos recebendo doações de alimentos para as famílias, assistida pelo Centro Espírita Irmã Sheila, e iniciou o dia 16 de junho e vai até o dia 19 de julho. A palestra pública de hoje vai ser o seminário da mediunidade, com o tema mediunidade e saúde mental, como todos estão vendo aqui, tal pessoa, tal médium. E vamos fazer a nossa leitura inicial do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e logo após a gente faz a nossa prece inicial. Então, aqui no item 57, ele nos diz: não pare jamais de trabalhar para o bem. Cada vez que paramos, nossa alma começa a ficar na rigidez cadavérica. A alma inativa morre de tédio e cansaço. Não deixe que seu espírito se enfraqueça na inação. Viva alegre e entusiasta e empregue todas as suas forças na plantação do bem, do amor, do carinho no coração daqueles que o cercam na vida. Então, com essas palavras que elevam o nosso pensamento a Deus, fechemos nossos olhos, quem assim desejar, e peçamos a Deus o entendimento necessário, que nossas mentes estejam acolhedoras da palavra do Cristo, que será pronunciada para cada um de nós aqui, especialmente aos nossos corações. Pedimos a espiritualidade bendita dessa casa, intua nossa irmã Adriana, que irá proferir essas palavras benditas do Cristo para todos nós. Permanece conosco, Cristo Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É uma responsabilidade muito grande tratar desse tema, falar sobre ele, meu Deus? Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Todo mundo já é cliente fiel. Bom, a gente pergunta porque, para a gente explicar, muitas vezes, como é que funciona esse trabalho. Nós vamos hoje fazer uma atividade um pouco diferente daquelas que nós realizamos costumeiramente aos sábados em nossa casa. Geralmente aos sábados nós temos uma palestra de 45, 50 minutos e essa palestra geralmente ela gira em torno de um tema evangélico, de um tema muitas vezes filosófico ou de um tema filosófico evangélico, filosófico científico da doutrina espírita. E hoje a gente vai tratar, talvez, um dos temas mais sensíveis ao espiritismo, que é a mediunidade. Por quê? Porque, embora muitas religiões neguem a mediunidade,
como ela é entendida por Allan Kardec, como ela é explicada por Allan Kardec e como ela se apresenta nos evangelhos, inclusive por Jesus, vários fenômenos a gente encontra, né, o elemento mediúnico presente na vida do Cristo. O primeiro milagre de Jesus é um evento mediúnico, né? Ele transforma a água em vinho e ali ele tem, né, o desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos. Logo depois ele realiza uma série de eventos que são chamados de milagres, que na realidade nada mais são do que mediunidade de efeito de cura, mediunidade de cura, que são as curas que ele vai realizando ao longo da sua tarefa. Em um dado momento, ele se utiliza de 5 pães e de 3 peixes e faz a multiplicação dos pães e dos peixes, que também é considerado um milagre, mas na realidade também é um fenômeno de efeito físico. Ele não multiplicou aqueles pães e nem multiplicou aqueles peixes do nada, né? Então, a gente tem o fenômeno mediúnico desde Moisés, quando recebe a tábua dos 10 mandamentos. Os fenômenos mediúnicos estão presentes na história da Torá, do Antigo Testamento, através das pitonísias que faziam previsões, que tinham sonhos, os profetas com as suas visões, com as suas vidências. Então a gente tem a mediunidade, ela acompanha a humanidade desde quando a humanidade é humanidade. Por quê? Porque ela é um sentido, como o tato, a audição, o olfato, o paladar. Ela é o que nós costumamos chamar de maneira muito corriqueira de sexto sentido. Aquele nosso sexto sentido, que às vezes nós nos referimos apenas à intuição como sexto sentido, mas na realidade a mediunidade ela é muito mais que isso. E a gente vai falar sobre isso hoje, especialmente por um motivo muito simples. É porque normalmente a gente cria um imaginário em torno da figura do médium como se ele fosse alguém especial, como se ele fosse alguém dotado de poderes especiais. E a gente aprende com Allan Kardec que isso não é verdade. O médium, ele é alguém tão humano quanto qualquer outra criatura, com as suas falhas, com os seus desvios, com as suas quedas, com os seus momentos de dificuldades. A diferença é que a pessoa com mediunidade ostensiva, porque mediunidade somos todos nós, médiuns somos todos nós, mas alguém que traz uma mediunidade ostensiva, que é aquela que possibilita ver, ouvir, perceber e sentir, escrever e falar, escrever por intermédio dos espíritos e falar por intermédio dos espíritos, essas criaturas que trazem, né, esse sentido mais desenvolvido, mais aguçado, geralmente são criaturas, são pessoas, seres humanos que se comprometeram com aquela tarefa mediúnica como um instrumento de autoiluminação, de auxílio, de melhoria espiritual, de crescimento espiritual. Não são santos, não são pessoas que não vão cometer erros nem equívocos, são criaturas normais. E aí, pensando sobre isso, e depois de ter lido o livro do Hermínio Miranda, Tal Pessoa, Tal Médium, que foi o subtítulo que eu coloquei ali, e observando todos os livros que tratam da mediunidade, inclusive o livro dos médiuns, que trazem a mente como instrumento da mediunidade, foi pensando sobre esses aspectos que nós decidimos falar sobre médium, mediunidade e humanidade. Por quê? Porque a mediunidade é uma capacidade, é uma potencialidade da humanidade. Você foi humano, você tem mediunidade. Agora eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço, eu não percebo, mas quase todos nós temos uma intuição. Não sei porque eu acho que eu não deveria sair de casa hoje. E aí você sai e quando chega no lugar, está tudo errado. Às vezes uma mãe está em casa e ela sente no coração uma angústia,
uma aflição e ela tem a sensação de que algo não está bem com os seus filhos, ou com o companheiro, com o marido, ela está tendo uma intuição. Às vezes nós não sabemos porquê, mas a gente sonha determinadas coisas e de repente se depara com aquilo se concretizando, se realizando, como se nós estivéssemos vivendo uma premonição. Tem cadeiras aqui na frente, se vocês ficarem mais à vontade. Podem entrar. Então todos nós, sejam bem-vindos, viu? Todos nós temos a potencialidade da mediunidade. E todos nós somos humanos. Se somos humanos, se temos humanidade, sabemos que nossa mediunidade, embora seja uma potência, embora seja um sentido, ela de vez em quando, né, essa capacidade, ela vai precisar de uma atenção, ela vai precisar de um cuidado. Porque vejam só, se a mediunidade, pode passar, se a mediunidade é um sentido, e a gente abusa de todos os sentidos, nós abusamos também da mediunidade. Porque vamos pensar no paladar. Se a gente fosse seguir à risca, tudo que dizem os médicos, nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas, a gente comeria o tanto de besteira que a gente come? Não. E por que a gente come? Porque é agradável ao paladar. É bom. Alguém diz assim que é bom comer. A gente abusa do nosso paladar. Nós abusamos do tato. Por que a gente abusa do tato? Porque quando a gente é alguém que gosta muito de toque, gosta muito de pegar, né, tá muito grudento, é muito pegajoso, como a gente diz, é alguém que abusa do tato. A gente abusa da audição, porque às vezes a gente passa o dia inteiro com fone de ouvido, maltratando os nossos tímpanos e a gente não se dá conta disso. A gente abusa de todos os nossos sentidos. E nós abusamos também do sentido da mediunidade. Não precisa ninguém levantar o braço, mas eu tenho certeza que aqui tem pelo menos 2 pessoas que algum dia já foi na cartomante. Ninguém precisa se manifestar. E não tem problema nenhum. Tem pelo menos 2 pessoas que algum dia pensou em botar um tarô e ouvir alguém jogar búzios, sentar com uma cartomante. Por quê? Porque eu posso até não acreditar nessa coisa de mediunidade, mas em cartomante eu acredito. Nos búzios eu acredito. Nas previsões do horóscopo, da astrologia, eu acredito. Então, quando a gente começa a pensar sobre os nossos sentidos, nós nos damos conta de que nós abusamos de todos eles, porque nós somos humanos, é a nossa humanidade falando mais alto do que a gente. Então, se a gente abusa dos outros sentidos, nós abusamos também, obviamente, da mediunidade. Kardec, falando da mediunidade, e aí o Emmanuel está aproveitando dessa fala dele lá no Livro dos Médiuns, que ele fala de que a mediunidade é algo tão complexo que mereceria de todos nós estudo sério, porque nós lidamos cotidianamente com mediunidade. Quer ver um outro exemplo muito rotineiro? Você sai da sua casa bonzinho, saudável, se sentindo maravilhosamente bem para ir para o seu trabalho. Aí você chega no seu trabalho, você encontra uma pessoa, ela te olha só e você começa a ter dor de cabeça. Daqui a pouco você está com náusea, daqui a pouco você está com mal-estar e não consegue, não tem nada, absolutamente nada orgânico que justifique você estar passando mal daquele jeito. Ai, Deus, porque eu sou um imã, eu atraio essas energias que a gente fala, esses fluidos para mim. Eu sou uma esponja, absorvo tudo. Na realidade, eu costumo dizer que nós somos uma parabólica, uma antena parabólica. E algumas pessoas são daquelas antenas de satélite, aquela gigantesca, que vivem, boiando no espaço. Porque a esponja, ela absorve, mas se você espremer, você se liberta daquele fluido. Uma antena parabólica, não, ela vai captando ondas. E à medida que ela vai captando ondas, ela vai emitindo sinais. Então, numa antena parabólica, você tem entrada de ondas
você tem transformação dessas ondas, e aí logo em seguida, boa tarde, você tem cadeirinha por aí? Qual que é a tem aqui, ó. Então essas ondas a gente faz, a antena parabólica ela vai captando essas ondas e ela transforma essas ondas e transforma ela em sinais. Ela vai para a TV, ela vai para o celular, ela vai se manifestando de maneiras distintas. Uma esponja não, uma esponja se ela absorver água, você espreme e sai água. Mas uma antena parabólica não. Ela absorve ondas e essas ondas elas vão se manifestar em sinais diferentes. Então algumas pessoas vão captando essas ondas e se manifestam essas ondas que elas foram absorvendo, essas ondas magnéticas que vêm na nossa direção, e aí manifestam isso em forma de náusea, em forma de dor de cabeça, em forma de tontura, de mal-estar, de perturbação. Você sai daquele lugar tão perturbada. Eu entrei naquela casa e saí tão perturbada que eu não consigo explicar. Ou então eu encontrei com tal pessoa e por conta do contato com aquela pessoa eu passei a semana inteira mal. E a pessoa liga para você e diz assim: Lucélia, se tu souber, o tempo que eu encontrei contigo, que eu conversei contigo, eu fiquei tão bem, tão bem, tão bem, e aí você morrendo em casa, né? Por quê? Porque a gente tem aí esse potencial mediúnico. Muitas vezes, como diz o Allan Kardec, a partir da questão 159, que ele vai falar dos tipos de mediunidade, inclusive ele vai falar disso na 161, que são esses médiuns involuntários. Que são médiuns involuntários? São esses que vão captando, são antenas no mundo, que vão captando essas ondas, e elas partem do pensamento, do modo como aquelas pessoas vibram, e acabam se conectando a nós. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então, você está dizendo que aquela pessoa com quem eu me conectei tem alguma coisa nela que é semelhante a mim? Tem. Tem algo em você que é semelhante a ela. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas há algo que nos liga àquela pessoa. Às vezes, inclusive, até a necessidade de ajudá-la, de auxiliá-la. É nossa tarefa, auxiliá-la. Então, esse tema é tão vasto que o Emmanuel, a partir do Kardec, diz que nós precisaríamos, né, no futuro, de um tratado de mediunidade, de tão variado que ela é. Crianças médiuns. Quem nunca teve um filho, um sobrinho, um neto, que brinca com um colega invisível, com um amiguinho invisível, dá nome para ele, consegue descrever ele perfeitamente, dá tchau, cumprimenta, fixa o olhar. E quando você pergunta para quem está olhando, ele está olhando para o colega dele que está ali. Fora que essas mesmas crianças, elas não veem só os amigos invisíveis. Às vezes elas renascem e elas enxergam os avós, os bisavós que já desencarnaram e que estão ali convivendo com elas. Então a gente precisaria, como diz o Emmanuel, lá no livro Caderno de Mensagem, de um tratado de mediunidade para que mais variadas ciências do planeta Terra pudessem colaborar no estudo da mediunidade. A psicologia, a psiquiatria, a física quântica, né, a própria medicina, a sociologia, a história, porque desde que o mundo é mundo que o ser humano fala de mediunidade. Então, esse processo, ele o processo mediúnico, ele é natural. A primeira coisa que nós precisamos desmistificar: médium não é ninguém especial. Muitas vezes o tormento, ele se estabelece desde a mais tenra idade e vai se agravando na adolescência em decorrência da nossa ignorância. A gente não sabe que se trata de mediunidade e acha que é loucura. Leva a criança para fazer eletrocefalograma, dá remédio controlado para aquela criança, e na realidade o que ela tem não é nenhum transtorno, não é um tormento mental, o que ela tem é mediunidade. E a gente vai já entender um pouquinho mais sobre isso. Então, uma coisa que a gente precisa entender é justamente que médium e mediunidade está diretamente relacionado à humanidade.
Jesus é médium de Deus. Por que Jesus é médium de Deus? Porque Jesus se comunicava com os espíritos superiores e com Deus sem precisar de um intermediário. Ele falava diretamente com o Pai. E nós não, quando nós queremos uma notícia de alguém que está do outro lado da vida, uma carta psicografada, quando a gente quer uma orientação especial, em algum momento, em um dado momento, quando ela é possível, a gente precisa de um médium para fazer isso. Jesus não precisava de intermediários. Ele se comunicava sozinho com os espíritos superiores, com a falange de espíritos superiores, com os anjos, né, como nós costumamos dizer, com os anjos encarregados do bem aqui na Terra, sem a intercessão, sem o intermédio de absolutamente ninguém. Quando Jesus vai para o deserto, a gente só lembra da história de Jesus no deserto, a história da tentação, que Cristo foi tentado. Cristo não poderia ter sido tentado, porque Cristo não tinha nada nele para o arrastar na direção da tentação. Porque Jesus passou pela tentação e venceu. Não, ele não passou pela tentação, ele foi assediado, mas ele não foi tentado. E ele foi assediado porque o mal sempre tentou destruir o bem, a tarefa do bem na terra. Ele foi assediado, ele não foi tentado porque a tentação ela está dentro da gente. A gente só se arrasta na direção daquilo que nós ainda fraquejamos. Porque se a gente não tem a fraqueza, a gente não vai caminhar na direção daquilo. Então, lembrar disso, né? Médium não é ninguém especial, não é um ser humano especial, não é alguém com poderes especiais, é um ser humano como outro qualquer, tão falível quanto qualquer outra pessoa. Alguém que necessita de estudo, de instrução, alguém que necessita estar o tempo todo em vigilância, daí a orientação de Jesus, que serve para os médiuns também, vigiar e orar. Bom, Allan Kardec, na questão 159 de O Livro dos Médiuns, ele diz que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, que é a influência dos espíritos, você está na sua casa, quietinho, está ali de boa, descansando, final de semana, tranquilo. Aí começa um negócio na sua cabeça. Vai jogar bola, vai jogar bola, vai jogar bola, vai jogar bola. E aí você não jogar bola pra quê? Eu sou um péssimo jogador de futebol. O que eu vou fazer jogando bola no sábado, 3 horas da tarde? Vou não. E continua o negócio. Vai jogar bola, vai jogar bola, vai jogar bola. Vai lá no campo jogar bola com os meninos. E aí quando você chega no campo para jogar bola com os meninos, com a galera, você está há 3, 4 anos sem fumar e chega no campo de futebol, tem alguém fumando. E aí do nada te dá aquela vontade desesperadora de fumar cigarro. E aí você pega o primeiro cigarro, não é só um, não fazer mal a ninguém. E aí você fuma. E aí daquele primeiro cigarro, você fuma o segundo, terceiro, quarto, daqui a alguns dias, umas semanas, você não consegue mais parar de fumar e você tinha deixado de fumar há quase 4 anos. Adriana, isso é influência espiritual? É influência espiritual. Porque se você estava em casa, quietinho, decidido, há quase 4 anos, não fumar mais de jeito nenhum, por que agora, nesse exato momento, você voltou a fumar? De onde foi que saiu esse desejo, essa vontade? É influência espiritual. Quer ver outra coisa? Que é influência espiritual, que a gente nem se dá conta, que a gente nem percebe. Está no trânsito, está de moto, está de carro, está aqui tranquilamente. E você entra numa determinada rua, topa com uma pessoa, a pessoa quase te atropela. Ao invés de você agradecer a Deus por não ter sido atropelado, não ter atropelado ninguém, você xinga a pessoa, xinga a mãe dela, xinga o pai, desce do carro, esmurra o cara, o outro desce com arma, atira no outro. Influência espiritual. Então a gente não se dá conta dessas coisas, das pequenas coisas, porque o Kardec diz que os espíritos, eles não só convivem conosco, eles não só convivem no nosso dia a dia, de um modo geral, são eles que nos dirigem, porque nós não vigiamos os nossos pensamentos. A gente acha que tudo é natural, que tudo é normal, tudo. E a gente não entra em estado de vigilância. Então ele diz, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau e intensidade é médium. Eu não sei os meninos, mas as meninas, de um modo geral, quando a gente está na cozinha, sozinha à noite, lavando a louça, aí você tem aquela sensação que passou um vulto, né? Vocês falam, meu Deus, acho que acabou de passar alguém por aqui.
Você tem essa sensação, estou ficando doida. Estou ficando doida, deve ter sido gato, deve ter... E aí daqui a pouco se repete, a mesma sensação. Ou você está deitado no seu quarto, tranquilo, se preparando para dormir, e você tem a sensação que alguém entrou no quarto. Ou você tem a sensação que alguém sentou na cama. Influência dos espíritos que você percebe, né? A influência que você percebe. Por isso ele diz, mesmo não, essa mediunidade, mesmo não sendo ostensiva, ela está presente em toda a humanidade. Então ela não é um privilégio. Não é um privilégio. A pessoa que tem mediunidade, ela não é privilegiada. Eu disse, são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Por que ele está dizendo que são raras as pessoas que não a possuem? Porque algumas não possuem. De maneira nenhuma mediunidade. Ostensiva. Ele está falando da ostensiva. Por quê? Porque às vezes se utilizaram tão mal dela que ela foi suspendida para que a pessoa não se encrencasse mais. Então, aquela mediunidade é suspendida. Você tem uma mediunidade de evidência e você começa a botar carta, botar baralho, jogar búzios, jogar tarô e cobrar isso muito caro das pessoas. Aquela mediunidade, ela, por pouquíssimo tempo, ela vai ficar ali. Porque é dar de graça o que de graça recebeu. Então ela é suspensa. Quando ela é suspensa, a pessoa continua botando carta, baralho, tarô, dizendo que vê as coisas, e de vez em quando ela pode até, como a gente diz, acertar alguma coisa, porque ela tem a influência de outros espíritos, que não são geralmente os bons espíritos, mas ela tem a influência daqueles espíritos, porque ela cobra, gente. E se você cobrou, envolveu dinheiro com a mediunidade, que é algo que é sagrado, os bons espíritos eles não ficam de muito tempo, eles se afastam. Mas ela vai manter aquele processo, porque outros espíritos vão ocupar o lugar dos bons espíritos. E aí o que acontece? Normalmente chega um tempo em que essa mediunidade ela é completamente suspensa, para que a pessoa não se prejudique, para que ela não seja prejudicada, né? Por isso que ele diz aí que são raras aquelas que não têm o rudimento dessa mediunidade, ou seja, essa capacidade de perceber, de ter a sensação de que está ali percebendo a presença dos espíritos. E a mediunidade, como nós estamos vendo aí, a mediunidade é essa faculdade que se revela das formas mais diversas. Tem mediunidade de pintura. Aquele artista, aquele poeta que senta em uma mesa para escrever poesia, ele não sabe de onde aquela poesia veio, ele só senta e escreve um poema inteiro. Um dos exemplos mais maravilhosos que nós conhecemos da literatura de língua portuguesa é Fernando Pessoa. Ele escrevia centenas de poemas de autorias distintas, diversas. Aqui ele deu o nome de pseudônimos, né? Os pseudônimos de Fernando Pessoa. E ele não conseguia explicar de onde vinha aquela potência criadora. Mediunidade. Né? Mediunidade. O artista, de um modo geral, ele é acompanhado pelos espíritos que o influenciam diretamente. Pintores, compositores. Os artistas, de um modo geral, que trabalham com o belo, que trabalham com a arte. Então, essa mediunidade ela vai se manifestar de várias maneiras. A psicografia escrevente, ou a psicografia, a psicofônica, que as pessoas erroneamente chamam de incorporação. O espírito não entra no corpo da pessoa. Dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço, uma lei natural, uma lei da física. O que ele faz é se utilizar através das ondas magnéticas, do pensamento, da mente, das correntes vocais daquela criatura e se utiliza dela para falar. Então se manifesta das maneiras mais variadas. E aí a gente pode ter fenômenos mediúnicos, como eu coloquei para vocês, nas menores situações do nosso cotidiano, da nossa vida. Tanto aqueles notáveis, aqueles que chamam a atenção, né? Por exemplo, em Teresina a gente tem um médium, o Dr. Fritz, que faz cirurgias espirituais sem nenhum corte, não derrama uma gota de sangue, mas ele realiza cirurgias espirituais. Vocês lembram muito bem do Arigó, né? Do filme
que saiu recentemente no cinema, contando a história do Dr. Fritz no Brasil. Então, esses médicos que realizam cirurgias espirituais não derramam uma gota de sangue. E aí você vai lá, faz uma cirurgia, a pessoa está com um determinado problema de saúde, está lá com um tumor, faz uma cirurgia espiritual, quando volta no médico, o tumor desapareceu e o médico deve dizer assim, você fez uma cirurgia? Porque tem todas as marcas da cirurgia, só que ninguém vê. Está por dentro. Né? Então, existem essas mediunidades notáveis. Tem um menino em São Paulo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele tem síndrome de Down, e ele nunca teve uma aula de piano na vida dele. E ele toca Bach divinamente bem, através da mediunidade. Então, a gente tem esses processos mais notáveis, mas nós temos também os pequenos dramas do nosso cotidiano. A pessoa que sai de casa boazinha e volta para casa doente. A pessoa que adoece, vai para o médico, faz todos os exames, faz todas as consultas, faz todos o mapeamento, faz tomografia, faz ressonância, e não dá nada. E a pessoa fica doente. Está lá doente. Às vezes acamada de tal maneira que ela não consegue desenvolver as suas atividades rotineiras. E aí tem um processo da influência espiritual e muitas vezes diretamente relacionado à mediunidade. Né? Então, tem esses fenômenos grandiosos, mas tem os fenômenos do dia a dia. E aqui, o André Luiz nos diz que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a facilidade de respirar. Eu achei isso aqui maravilhoso. A mediunidade é como respirar. É uma capacidade que todos nós temos. Quando a gente diz assim, olha, eu vou fazer uma prece, vou me recolher, vou orar, vou conversar com Deus e vou esperar que Ele me dê uma resposta. Se você fizer isso seriamente e fizer isso realmente com fé e com seriedade, você vai ouvir essa resposta. Porque você vai ouvir essa resposta através dos bons espíritos e através do canal da sua mediunidade. O problema é que a nossa fé é fraca demais. Nossa fé é mais fraca do que choque de lanterna. A nossa fé é muito fraca, a gente duvida de tudo. A gente duvida absolutamente de tudo. Então, se a gente tivesse aquela fé que transporta montanhas, de que Jesus falou, nós ouviríamos os conselhos do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual, dos amigos espirituais que lhe cercam. Mas para nós, seres humanos, de um modo geral, é muito mais fácil acreditar no que é negativo, no que é ruim, no que é pessimista, do que no que é bom. Então, essa mediunidade, ela é inerente ao ser humano com a faculdade de respirar. E cada criatura assimila. Nós vamos absorvendo. Vejam bem, isso aqui também é mediunidade. Nós vamos absorvendo, assimilando as forças superiores ou as forças inferiores com as quais nós nos sintonizamos. E aí a gente vai entrar naquele aspecto de que a sintonia se dá no campo do pensamento. E o pensamento constitui o elemento central da nossa mente. Se você achar que não é capaz, você não vai ser capaz. Se você achar que é um derrotado, você vai se tornar um derrotado. Porque a mente, o pensamento, ele nos constrói, ele atrai para nós as companhias visíveis e invisíveis que vão nos conectar com as nossas potencialidades, com as nossas forças ou com as nossas fraquezas, né? Então, o que o André Luiz diz aí no domínio da mediunidade? Já que nós assimilamos as forças superiores ou assimilamos as forças inferiores com as quais nós nos sintonizamos, e essa sintonia se dá via pensamento, ele diz, a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. É por isso que aqui todo o trabalho começa com uma prece e encerra com uma prece. Por quê? Porque a gente precisa equilibrar o pensamento, equilibrar a mente, harmonizar o pensamento. Não é por uma questão religiosa, é por uma questão científica. Né? A própria neurociência já comprovou que quando a gente entra num estado de meditação, no estado de oração, que é um estado meditativo, nós conseguimos equilibrar todos os neurônios, todas as células do nosso corpo e entramos no estado de vibração tal que somos capazes de absorver do meio em que estamos, do ambiente em que estamos,
as energias mais positivas, essas ondas magnéticas mais benéficas. É por essa razão que ele diz: a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. O Hermínio Miranda, nesse livrinho dele, Tal Médium, Tal Pessoa, é um livro bem fininho. Ele retoma o assunto que ele tratou em um outro livro, que é Me Diz com quem tu andas, me diz o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Porque o meu pensamento determina as minhas companhias espirituais. É por isso que orar é um antídoto contra os processos deprimentes da obsessão. Evitar xingamentos, se auto-denegrir, né? se auto-agredir, se auto-culpar, passar pelo processo da autopunição, ter pensamentos muito ruins a respeito de nós mesmos. Quando a gente entender que a mente é quem comanda todo o restante, inclusive a realidade física e espiritual no nosso entorno, a gente vai melhorar muito a nossa vida. Porque quando a gente entra nesse processo de autoagressão, de autopunição, né, de ir se diminuindo, nós vamos atraindo para junto da gente aquelas criaturas visíveis e invisíveis que estão na mesma sintonia. E é por isso que a gente adoece. E é por isso que nós temos processos obsessivos. O que é uma obsessão? É a ligação de um ser desencarnado que está passando pelos mesmos processos de adoecimento que eu, comigo, que estou encarnado. Mas ele veio porque ele quer ele veio para me assediar, ele veio porque ele veio me atacar, porque eu vou sofrer um ataque. Não, ele veio porque ele achou uma brecha. Porque o meu pensamento, o meu sentimento está vibrando na mesma onda que ele se aproximou. Quem gosta de baralho vai ficar junto de quem? De quem joga baralho. Eu não sei nada de baralho. O que eu vou fazer no grupo que joga baralho? Quem gosta de pornografia vai ficar junto de quem? De quem gosta de pornografia. Quem gosta de xingar vai para junto de quem? Quem gosta de xingar. Nós vamos atraindo para junto de nós. E tudo começa na mente, como diz aí o André Luiz. Olha só o que ele diz nos domínios da mediunidade. Cada alma, cada um de nós, que a alma é um espírito encarnado, cada alma se envolve num círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental. O que é o hálito mental? Achei isso aqui maravilhoso. Quando a gente não escova o dente, a gente fica com um mau cheiro, né, na boca. É o hálito. É aquilo que sai da nossa boca. A gente não vê, não enxerga, mas ele está ali presente. Se você escova os dentes e higieniza a boca direitinho, você tem um hálito agradável, não é verdade? Você tem um hálito agradável, você não vê, mas a gente percebe, não percebe? O hálito, nós percebemos o hálito das pessoas. O hálito mental é exatamente aquele perfume, aquele cheiro que emana dos nossos pensamentos, da nossa mente. Não é, Adriana? O pensamento tem cheiro, tem cor, tem peso. A gente pode imaginar mais ou menos assim, não são todos os espíritos que conseguem perceber os nossos pensamentos, mas a grande maioria sentem o cheiro e veem a cor. Por isso que tem uma coisa chamada aura em torno das pessoas. Né? Algumas pessoas dizem assim, a aura daquela fulana eu vi a aura daquela menina, ela tinha uma luz azulada ao redor, no entorno dela, ou tinha uma luz meio amarelada ao redor do corpo dela. Um dia uma pessoa chegou aqui assombrada me dizendo que estava vendo uma luz, ela via em todo mundo que ela encontrava, ela via uma luz colorida ao redor das pessoas. E eu fui perguntando para ela, você vê que cor? Ela foi me dizendo, na minha mãe eu vi essa cor, fulano eu vi essa cor. Ela tem a capacidade de ver a aura das pessoas. Porque, gente, pense comigo, do que é constituído uma célula? Do que é constituído uma célula, meu amigo Max? E essas organelas são constituídas de quê? Na essência? Elas são... Qual é a menor partícula da Terra? Um átomo. A menor partícula da Terra é um átomo. Um
a tudo que existe. Um átomo é constituído de quê? E elétrons, né? E prótons, nêutrons e elétrons são o quê? Energia. São energia, né? São energia. Se tudo que existe é formado de átomos, esses átomos são energia. Tudo que existe na Terra é o quê? Energia. Nós somos energia condensada. O nosso corpo é uma energia condensada. Então, imagine bilhões de células vibrando no nosso corpo, e eles vão vibrando, e essa vibração vai criando, construindo em torno de nós o quê? Uma aura luminosa. O que está dando essa luz aqui? A energia elétrica, né? Então, essa lâmpada ela é branca porque está vindo aí uma corrente de energia elétrica que transformou ela nessa luz. E nós? Quais são as correntes de energia que estão percorrendo o nosso pensamento? Quais são as correntes de energias que nós vibramos o dia inteiro? Pelas nossas correntes de pensamento, nós sabemos quais são as energias que estão vibrando em nós e nós temos uma ideia da cor da nossa aura. Alguém muito furioso, com muita raiva, a aura deve estar vermelha, do vermelho para o rubro. Alguém muito triste, muito deprimido, está do cinza, para o cinza mais escuro. Então a gente percebe, algumas pessoas têm essa capacidade. Nós então transpiramos pelo pensamento o halo mental. E é por esse pensamento, por esse hábito mental, que os espíritos se aproximam da gente. Alguns, percebendo a nossa aura, vêm e se aproximam de nós em busca de ajuda, de auxílio, de amparo. E aí, quando você chega em casa muito molinho, muito doentinho, porque encontrou com uma pessoa, provavelmente você levou um colega com você serviu de ambulância. E aí, Adriana, e agora você é o SAMU espiritual. E o que é que eu faço? Chego em casa, vai debaixo do chuveiro, tomo um banho, pede para os seus amigos espirituais retirarem de você aquela impressão ruim e faz uma prece pedindo auxílio e amparo para aquele espírito, para que ele seja amparado, socorrido e assistido. E pode mandar para o Sheila, porque isso aqui é um hospital. Vai lá para o Sheila, porque lá você vai ser ajudado, lá você vai ser auxiliado. Então a gente tem aí esse que ele chama de hálito mental, que vai emanando das criaturas em obediência às suas necessidades. Olha, gente, esse hálito mental, ele sai de nós na direção dos outros, dependendo da nossa necessidade de ajuste. Então, às vezes, não é porque aquele espírito está me obsidiando, é porque sou eu que estou precisando de ajuste. Aí ele chega ali para me dar um alerta. Quantas vezes nós viemos à casa espírita, ou viemos buscar ajuda espiritual na igreja, ou num templo religioso, porque aconteceu um fenômeno que a gente não conseguia explicar, ou que nada mais resolvia, ou a gente passou por uma dor muito grande, que nada, absolutamente nada aliviava aquela dor. Aí a gente vem em busca de auxílio, fazer um ajuste na nossa caminhada, né? Então, às vezes nós precisamos de ajuste, ou de crescimento, né? De melhoria, de crescimento para na direção da nossa imortalidade. E aí o André Luiz diz mais, somos vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres. A espiritualidade diz que a população de espíritos desencarnados, sem o corpo, é 3 vezes maior que a do espírito encarnado. Nós somos quantos bilhões de espíritos encarnados? 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Imagina 3 vezes isso. 24 bilhões de espíritos desencarnados. Por isso que, de um modo geral, a gente topa com eles a toda hora. Eles estão na nossa casa, na rua. Ah, Adriana, mas eles vão levar problema, vão interferir? Não. Se você se protege, se você vigia, se você ora, se você tem uma vida razoavelmente saudável, você não precisa ser santo. Mas você tem uma vida razoavelmente saudável, imagine que eles estão lá também para te ajudar, para te auxiliar no teu crescimento. Porque não são todos maus, é uma minoria que é mau. A grande maioria está presente em nossas vidas é para nos ajudar. Quantas vezes a gente
de acidente, de situações complexas, de um assalto, né, de um problema muito pior, a gente até se pulei uma fogueira, se livra de uma determinada situação por causa da interferência e do auxílio dos bons espíritos, que são a grande maioria. Então, nós somos bilhões de criaturas que vamos ali nos sintonizando, formando o que ele chama de humanidade terrestre. Então, a humanidade terrestre não é somente os espíritos encarnados, são também os desencarnados. E nós vamos nos sintonizando por onde? Pensamento. Por isso que a orientação de Jesus é levada o tempo inteiro. É orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque médium, como eu coloquei ali, somos todos, médium somos todos nós. Todos nós, nas atividades corriqueiras e normais em que nós nos situamos. E nós podemos ser médium, né, de Deus o tempo inteiro. Porque a gente não é só médium na casa espírita, não, é em todo lugar. Em todo lugar. No nosso trabalho, da nossa família. A gente nem se dá. Uma mãe, quando está com uma criança doente em casa, às vezes com febre, que ela já fez de tudo, ela nem se dá conta, mas ela põe a criancinha no colo, põe a mão na cabeça e começa a rezar com a mãozinha na mão da cabeça daquela criança. O que ela está fazendo ali? Dando um passe. Ela está ali trabalhando o que a gente chama de mediunidade de cura. E ela nem se dá conta que está fazendo isso, porque ela está transmitindo para aquela criança amor, afeto, mas também energia, fluido vital dela mesma na direção daquela criança. Então, nós somos todos médios dentro das atividades que nos situamos. E o André Luiz diz, a força psíquica, o que é a força psíquica? É o pensamento. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, essa força psíquica, desça naquele teor de expressão, ou seja uma emoção, um pensamento, um sentimento, essa força psíquica, ela é muito particular a todos os seres. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico, não existe aperfeiçoar a mediunidade sem o melhoramento da individualidade. E aqui eu estou chegando no ponto dessa nossa conversa, no ponto central. Se nós queremos nos tornar bons médiuns, e em qualquer lugar que estejamos, na nossa família, no nosso trabalho, na casa espírita, na igreja que a gente atua, se nós queremos nos tornar bons médiuns, nós precisamos melhorar a nossa individualidade. Porque não é tal pessoa, tal médium. Então, o médium não vai ser, na casa espírita é um médium maravilhoso, é um santo. Em casa, é literalmente um cão chupando manga, né? Não pode. Tem que ser a mesma pessoa. Ah, vai ser santo? Não. Vai buscar se melhorar. Vai fazer esforços para ser cada vez melhor. Não é ser santo, né? Não é, de maneira nenhuma. Então, aqui a gente tem a necessidade de compreender que se eu quero educar a minha mediunidade, eu quero sofrer menos com os efeitos dessa minha mediunidade, eu tenho que melhorar a minha individualidade, é me melhorar como ser humano, é me melhorar como pessoa, né? Me melhorar como gente. E aí eu vou devagarinho aperfeiçoando essa minha capacidade mediúnica. Eu vou melhorando a minha potencialidade, né, de comunicação, de relação com o mundo espiritual. E como é que eu faço isso? Como é que eu estabeleço a relação com o mundo espiritual? Pelo pensamento. Gente, olha, se a gente parasse para pensar seriamente sobre o poder do pensamento, nós nos daremos conta que muitas das coisas que nós desejamos há muito tempo, elas estão nos encontrando. Elas vão pouco a pouco nos encontrando. Pode observar. Por quê? Porque o pensamento ele é uma força criadora. E ele é uma força criadora e uma força assimiladora. Ele vai se juntando a outras potências de pensamento, porque se são 24 bilhões de espíritos desencarnados, nossos pensamentos, como ondas magnéticas, vão se encontrando com outros pensamentos e vão arrastando, como uma rede que a gente joga no rio, vão arrastando para junto de nós pensamentos semelhantes. Aí um bom pensamento, junto de mais 20, 30 pessoas que pensam do mesmo jeito, é um pensamento potencializado. Mas um mau pensamento, um mau desejo, um mau sentimento, junto de outras 30, 40, 50 pessoas também se potencializa.
E aí a consequência disso é o resultado do que nós criamos. Porque o que eu penso de positivo, de bom, de agradável, traz consequências. Mas aquilo que eu penso de ruim, de negativo, de pessimista também traz consequências. A gente tem o hábito, às vezes, nem se dá conta de ser pessimista, de achar que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que a gente não vai conseguir. Sempre olha para o lado negativo, para o pior lado da vida, está sempre vendo o pior lado das pessoas. À medida que a gente vai pensando no mal, a gente vai comprimindo o sistema nervoso central. E essa compressão do sistema nervoso central vai provocar, em algum momento, ansiedade, depressão, transtornos mentais. A mediunidade não provoca adoecimento mental. Não provoca. Pelo contrário. A mediunidade, quando é educada, ela nos liberta de uma série de transtornos mentais. E muitas pessoas acham, eu fiquei desse jeito, perturbado desse jeito, depois que eu inventei esse negócio de mexer com essas coisas de mediunidade. Deus me livre de mexer com isso. Eu ouço as pessoas dizendo isso de vez em quando, isso é nossa ignorância. Na realidade, a gente já chegou com o transtorno mental, não cuidou do pensamento, do sentimento, não educou essa mediunidade, ele foi se agravando. Porque eu vou me juntando aos semelhantes. Então, o André Luiz, ele traz para nós aqui a ideia de que o pensamento ele é tão significativo na mediunidade quanto o leito do rio é importante para as águas. Porque ele diz, coloque as águas puras de um rio sobre um leito de lama podre. E o que é que a gente vai ter? Uma água escura, cheia de viciações. Se a gente pega a mediunidade e entrega para uma mente adoecida, fofoqueira, maledicente, que só vê maldade nas pessoas, cruel, interesseira, que só pensa em ganhar dinheiro, essa mediunidade vai servir para o quê? Para o mal. Ela vai estar apodrecida, adoecida. Por isso que a gente precisa primeiro educar a individualidade. Primeiro precisamos educar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para poder educar a nossa mente. À medida que educamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, vamos educando aí a nossa mediunidade. A gente vai educando essa nossa potencialidade. Aí o Kardec, ele diz, lá na questão 161 do livro dos médiuns, que a mediunidade, ela é uma faculdade que por si mesma, ela não é indício de estado patológico. Ou seja, ele está dizendo, a mediunidade não é adoecimento. Ele diz assim, eu estou doente por causa da mediunidade. Eu estou doente por causa da minha mediunidade. A mediunidade ela não é indício de adoecimento. Não é. Ele diz aqui. Por quê? Porque a mediunidade é apenas um dos sentidos. É apenas uma potencialidade humana. Quem adoece essa mediunidade somos nós, como nós adoecemos o nosso paladar. Uma das coisas mais difíceis para uma pessoa que viciou o paladar em açúcar é deixar de comer açúcar. É uma das coisas mais difíceis do mundo, é deixar de comer açúcar. E aí quando a gente adoece o corpo por excesso de açúcar, o que a gente tem? Diabetes. E na diabetes o que a gente precisa fazer? Tirar o açúcar. É uma das coisas mais difíceis para o corpo físico humano, tirar o vício do açúcar. Porque a gente viciou o paladar em açúcar. O nosso pensamento, quando ele está viciado em maldade, crueldade, maledicência, em fofoca, em vingança, em ódio, quando o nosso pensamento ele está viciado no pessimismo, no negativismo, é muito difícil se libertar do transtorno mental. Muito difícil se libertar do transtorno mental. Porque os transtornos mentais, para André Luiz, eles nascem a partir das construções dos nossos pensamentos. E nós vamos nos afinizando com aqueles que pensam como nós. Então, ele diz, esta faculdade não é indício de estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Se a pessoa que possui é doente, isso provém de outra causa.
Então, a pessoa tem mediunidade e ela vive doente, a causa não é a mediunidade. Aí tem um outro motivo. São os seus pensamentos, é a sua indisciplina com relação àquela mediunidade, é o modo como ela vive ou como ela escolheu viver. São as suas escolhas, mas não é a mediunidade. O Chico Xavier, um dos maiores médicos que nós conhecemos na história do planeta Terra, o Chico, ele tinha uma série de processos de adoecimento físico. Ficou cego, teve problema cardíaco, mas ele não tinha transtorno mental. E ele tinha tudo para ter se tornado alguém muito doente mentalmente. Ele apanhou a infância inteira, ficou órfão muito criança, foi judiado, maltratado, não recebeu afeto, não recebeu amor suficiente, especialmente durante a infância. Mas o Chico, ele tinha uma mente saudável. Os seus pensamentos eram saudáveis. Por isso que a sua mediunidade rendeu tantos frutos. Aí a gente quer culpar a mediunidade. Quando a gente adoece. Não é porque é a minha mediunidade. Você quer porque algum espírito se aproximou de mim. Ele se aproximou por quê? Sabe aquela piada? Por que o cachorro entra na igreja? Por quê? A porta está aberta. Então, quando a gente passa pelos tormentos da aproximação dos espíritos que vão trazer tormento, aborrecimento para a nossa vida, por que eles chegaram até nós? A porta aberta. A gente escancara as portas. A gente não lembra de fazer uma prece. Gente, fazer prece não é rezar, não é botar um texto na mão, é conversar com Deus. Você está debaixo do chuveiro, Senhor, muito obrigada por essa água maravilhosa. Obrigada por eu ter acordado hoje, muito obrigada por esse dia, obrigada pela refeição que eu fiz, ou que eu vou já fazer, pelo meu café da manhã, obrigada pelo meu trabalho. Porque a gente reclama que tem um trabalho, mas que perde o trabalho, que é desempregado, reclama porque está sem emprego. Então vamos começar a agradecer pela família difícil que a gente tem, porque tem gente que não tem nenhuma família para reclamar. Né? Não tem um pai para reclamar, porque o pai já morreu, tem a mãe para reclamar, que às vezes ficou órfão. Então a gente precisa começar a aprender a dialogar com Deus. Deus é um pai. E com o pai a gente conversa. Né? Chama ele e diz: ó, senhor, o negócio está bravo, não está dando certo não, está difícil. Se o senhor não me ajudar, você acha que eu vou cair de novo. Me ajude. Né? Conversa com ele. Fala com ele. Porque isso também é mediunidade. É intercâmbio com os espíritos amigos. Então não é a mediunidade que provoca o adoecimento, o transtorno mental. Se a pessoa está doente, se ela está passando por um transtorno mental, isso provém de uma outra causa, dos seus excessos, né, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, porque ele diz aqui, ó, aí está aí, os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. Nenhum recurso faz com que a mediunidade desapareça. Estou cansada de atender gente que diz assim: e é que quando eu era adolescente, mandava trancar meu corpo. Eu disse: graças a Deus. Né? Porque o corpo tem que ser trancado mesmo, tem que ser rasgado, os fatos, sai para fora, sai intestino, sai tudo. Graças a Deus que o corpo é trancado. Mas espero que não tenha trancado tudo, né? Porque tem algumas partes do corpo que precisam permanecer abertas. Senão a gente também morre, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, porque amarraram minhas correntes. Eu disse onde é que elas estão, para a gente desamarrar essas correntes. Porque minha filha, se as correntes estiverem amarradas, vai amarrar tudo na sua vida. Né? Porque são essas energias. Né? É o fluxo natural da sua vida. Então a gente não tem noção, às vezes, do que a gente fala, pela nossa própria ignorância. Quando a gente tem mediunidade, não adianta, não tem remédio controlado, não tem eletrocefalograma, não tem as correntes amarradas, não tem o corpo fechado, que resolva. Ela vai estar ali porque ela é como o seu paladar, ela é como a sua visão. Você pode fugir dela tanto que você quiser, negligenciar tanto que você quiser. Vai chegar uma hora que não vai dar para ignorar. Ou então a gente vai sofrer. Porque quando a gente não cuida da visão, fica cego. Quando não cuida do paladar, adoece. Porque o excesso de comida, do prazer pela boca, nos adoece. Então são os excessos que vão nos adoecendo. Por isso que o Kardec aconselha a orar e vigiar como estratégia para equilíbrio da nossa mediunidade. O conselho de quem? De Jesus, o médium de Deus. Então, para a gente ir concluindo essa nossa conversa, essa nossa meditação, essa nossa reflexão, é bom lembrar
que mediunidade é um instrumento vibrátil, é um instrumento de energia, é um instrumento de vibração. Onde você estiver, não interessa se você está na casa espírita, está na igreja, está no seu trabalho, onde você estiver, vibre no bem. Porque a mediunidade é essa vibração que cada criatura conscientemente estabelece para se sintonizar com o objetivo daquilo que procura. Se você procura o bem para a sua vida, se você procura a paz para a sua vida, então vibra nisso, vibra na paz, vibra no bem. Ah, porque eu não trabalho lá onde eu trabalho, porque se eu trabalhasse onde eu trabalho, eu tenho impressão que o cérebro está mudando do Rio de Janeiro para Piripiri, porque tu não sabe onde eu trabalho. Mas você está lá dentro do Butantan, você precisa ser cobra, igual as outras, dentro do Butantan só tem cobra. Não tem quem cuida das cobras? Então, que a gente seja que cuida das cobras. Eu vivo dizendo isso. Chegou lá, antes de entrar, faça logo uma prece. Senhor, calme todas as cobrinhas do meu Butantan particular. Né? Faz isso, não tem problema nenhum. A gente ora. Jesus aconselhou, orai pelos inimigos. E às vezes os inimigos não é só aqueles que nos querem mal, não. Os inimigos são os inimigos da nossa paz. Então, reze por eles. Pede por eles. Ao invés de se aborrecer, se chatear e entrar na mesma sintonia e adoecer com a doença do outro, faz prece por eles. Pega uma folhinha de papel, anota o nome deles tudinho e deixa dentro do seu evangelho. Toda vez que você for fazer o evangelho, ou fazer seu texto, ou ler sua Bíblia, pega aquela lista com aquele monte de nome. Eu estou dizendo um monte que é o meu, né? Que eu vou botando, porque eu vou anotando o nome de todo mundo. Né? Talvez você só tenha um ou dois, né? Mas eu não, eu tenho uma relação grande de pessoas que eu anoto o nome para quem eu rezo, para quem eu vou fazer prece, para quem eu faço o evangelho, encarnados e desencarnados. Eu digo, Senhor, o evangelho é por mim e por esse aqui. Me desculpe o trabalho que eu estou lidando, né? Por esse monte aqui também. Né? Vou lá. Por quê? Porque a gente dá o que a gente tem, a gente vibra aquilo que a gente é. Então, nós precisamos ser instrumento vibrátil, consciente e nos sintonizar na direção daquilo que a gente procura. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que, como médiuns, nós somos canais de conexão com o mundo espiritual. Mas nós somos principalmente canais de transmissão, de vibração das energias com as quais nós nos sintonizamos. É por isso que determinadas pessoas se olham para ela, encontram com ela e pensam, meu Deus, como é bom encontrar com essa pessoa. Abraçar, como é agradável, né, estar perto daquela pessoa. Por quê? Porque ela é um canal mediúnico, ela é alguém que está ali servindo de instrumento de Deus na Terra. E tem outras pessoas que você vê a 3 km de distância, você mira, procurando saber qual é a próxima esquina que você vai entrar para não topar com ela. E toda vez que você encontra com ela, você passa mal. Então, é a vibração. Aí o André Luiz nos diz, nessa obra chamada Coletânea do Além, que nós não podemos esquecer que, segundo a profecia, através dos canais mediúnicos, o Senhor está derramando a sua luz sobre a carne. Mas que é preciso purificar o vaso carnal. O nosso vaso carnal é isso aqui, ó, é a nossa mente. Enriquecer a nossa mente, a fim de que nós, criaturas terrestres, possamos de fato ser intérpretes fiéis da divina luz. Quando a gente começar a higienizar o nosso pensamento, nós vamos ter essa capacidade de ampliar a potencialidade da comunicação com o mundo espiritual. Porque a manifestação do Espírito, segundo Paulo lá em Coríntios, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Todos nós lidamos com as manifestações do nosso Espírito, visando a nossa melhoria, visando o nosso crescimento. É para isso que a mediunidade serve. É por essa razão, como diria Hermínio Miranda, é tal pessoa, tal médium. Por quê? Porque à medida que eu me melhoro, a minha mediunidade melhora. E à medida que minha mediunidade melhora, todas as forças e potências ao meu redor também irão melhorar.
Então, o que a gente pode levar daqui hoje? Melhorar pensamento, melhorar sentimento, para melhorar a individualidade. E melhorando a individualidade, melhorar a nossa mediunidade. Tá bom, gente? Era isso. Muito obrigada. Então, com essas palavras que edificam o nosso conhecimento, né, nos auxiliam no nosso melhoramento moral, fechemos nossos olhos, que assim desejar, para a gente fazer a nossa prece final. Então, pedimos ao Cristo Jesus todo o amparo necessário nesse final de semana que se inicia, nessa semana que vem, e que possamos acolher todas as palavras que cada um recebeu no seu íntimo e colocá-las em prática no nosso dia a dia, diante de nossos irmãos, de nossos familiares, e que possamos ser a luz do Cristo a todos os quais encontraremos em nosso cotidiano. Cristo Jesus derrama a tua luz, nos protege e nos ilumina hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Marcos, deixa eu ficar aqui que a gente vai fazer um passe coletivo, porque hoje não vai ter passe também. Pronto, todos permanecer aqui, tá? Nós vamos fazer uma vibração, deixa eu ver. A gente vai fazer uma pequena radiação, pode desligar, né, tia? Coletivo. Chame os médicos para cá, por favor. E a gente vai fazer